Olá, mais uma vez, continuando aqui então, mais uma aula sobre o nível de posicionamento. Agora nós vamos falar sobre o nível 3, que é relevante. Então, Elaine, o que é de fato ser alguém relevante e como que é essa questão de ser relevante dentro de um posicionamento estratégico, né? Primeiro, para a gente entender que quando a gente fala de alguém que é relevante, a gente está falando de alguém que faz, fala ou entrega algo que é importante para o outro. Você só se torna relevante por você fazer, entregar ou falar alguma coisa que seja importante para alguém, tá? Então, entendendo isso, a gente já consegue imaginar que o seu posicionamento dentro do Instagram, dentro da sua área de atuação, ele só se tornará relevante quando você falar algo, quando você fizer algo, ou quando você entregar algo para o outro, e tendo em mente que esse outro é o seu público, e esse algo que você vai entregar ou falar precisa ser algo importante para ele. Não tem como você continuar entregando alguma coisa aqui dentro do Instagram, falando e tentando ao mesmo tempo atrair um público, se essas duas coisas não estiverem conectadas, não tiverem conexões. O que você faz, fala, entrega, precisa ser tão importante para o outro a nível dele perceber que você é importante para ele, que você tem valor para ele, o que você faz sentido para ele e por isso ele vai permanecer aqui te entregando, te acompanhando, perdão. E isso acontece quando você toca em algo que importa para ela. Isso acontece porque você toca em algum assunto que é importante para essa pessoa. Você ajuda a resolver um problema, você ajuda ela a alcançar os seus sonhos, você ajuda ela a resolver as dores, você tem um remédio para curar essa dor que ela tem, você gera impacto na vida dessa pessoa. Isso é ser relevante para o outro. Como é que a sua marca vai gerar impacto na vida da sua audiência? O que você pode fazer de positivo para gerar impacto na vida da sua audiência ao ponto de você se tornar relevante para ele e ele não querer mais te abandonar? Ao ponto de você se tornar tão importante para ele, fazer parte da vida, da jornada de novo, jornada de conexão com o seu cliente, ao ponto dele não abrir mão mais de você. E você, quando começar gerando impacto para o seu público, é porque você começou a entrar num lugar de resolver problemas que ele tem. Você só gera impacto na vida da sua audiência se você começa tocando na ferida dele, tocando em alguma necessidade que ele tem, ajudando a resolver um problema, seja economizando tempo, seja ganhando clareza, seja tendo resultado dentro de algo específico, e esse algo específico pode ser a pessoa se sentir melhor, dependendo da sua área, a pessoa economizar. Esse resultado que você entrega precisa auxiliar o seu público a atingir os resultados que ele tem como objetivo. Às vezes, esse público não vai ter nenhum objetivo, mas vai descobrir que ele precisa alcançar esse objetivo e que você pode ser a pessoa a alcançar esse objetivo. Como ter mais clientes, como emagrecer, como economizar mais. E é aí que você começa se tornando importante para ele, porque ele percebe que você tem algo que outras pessoas não têm, tá? Então aqui vamos falar das ações e dos comportamentos positivos que alguém que está nesse nível 3 entrega, tá? Alguém que está nesse nível 3 tem. Quais são as ações e os comportamentos positivos? Essa pessoa que está no nível 3, essa marca que está desejando se tornar relevante, ela entrega valor consistente, tá? Como a gente acabou de falar lá no nível 2. Você entrega valor, não é um dia tá entregando algo bom e depois já não tá entregando mais. Não é um dia tá entregando um resultado bom e depois você parou de entregar porque você viu que existe uma outra área, um outro lugar que dá para você lucrar, dá para você fazer isso. Se você quer permanecer como relevante, se tornar relevante para um público que está chegando agora na sua conta, na sua base de contatos, você precisa entregar valor consistente.
Por que que entregar valor consistente é importante para alguém que é relevante? Porque a gente vai para o ponto 2 aqui, e é basicamente isso daqui, porque você vai começar mostrando o domínio do assunto e que você já ajuda pessoas. Quando você entrega valor consistente, você mostra para o seu público que você domina aquele assunto que você está falando. E automaticamente você ganha um ponto na mente dele. Você sai de conhecida para ele, nossa, realmente essa pessoa ela tem domínio daquilo que ela fala. Olha os resultados que ela já alcançou, porque aí a gente vai para o nível 3 aqui, ó. Produz provas sociais ou resultados iniciais. Olha o resultado que ela tem na vida dela, olha o resultado que ela já gerou na vida do outro, olha quantas mulheres ela já ajudou a sair de tal lugar e ir para tal lugar. Aquela questão do ponto A para o ponto B. É sempre importante vocês mostrarem isso dentro do negócio de vocês. Ó, a minha mentoria já ajudou X pessoas, o meu desafio, o meu serviço, a minha entrega, o meu produto já ajudou X pessoas, mulheres, pessoas que estavam nessa situação, que a gente chama de ponto A, e hoje elas estão conseguindo alcançar X resultado, que é o que a gente chama de ponto B. Para você se tornar relevante para o seu público, você precisa mostrar que você entende aquilo que ele está passando, aquilo que ele está vivendo. Você precisa mostrar que você sabe qual é o sentimento que ele tem por não estar resolvendo o problema dele. Você precisa mostrar, compartilhar para o seu público que você saiu desse lugar onde ele está hoje e que você entende, que você tem semelhança com ele na história de vida, que você tem semelhança nas dores que você já passou e é por isso que você tem firmeza, que você tem domínio desse assunto. Você fala a linguagem dela, você demonstra empatia, você compartilha experiências que conectam. Olha, eu entendo você. Quando eu tinha. Aí você começa compartilhando sua história. E você não precisa compartilhar a sua história só esperando alguém te abordar. Porque talvez isso não aconteça no Instagram se você não se posicionar. E aí você cria uma narrativa, construa uma narrativa de identificação. Porque essa narrativa de identificação é o que vai despertar a curiosidade no seu público, de novo, despertar a consciência do seu público, trazer a chave de consciência para o seu público, abrir a mente deles e o olhar para aquilo que você está falando. Então você começa criando uma narrativa, principalmente nos stories ou em vídeo no Reels, onde tenha início, meio e fim, para você abrir um assunto e fechar, abrir um assunto falando de uma curiosidade. Olha, talvez aqui pessoas que me sigam não saibam, mas hoje eu estou vivendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Hoje eu estou aqui nesse lugar por conta disso. Aí tem um meio da história e no final você leva a pessoa para onde você quer, que é onde você está hoje. Se você também deseja, tal, e eu só consegui isso por conta de tal atitude que eu tive lá atrás, talvez seja essa atitude que esteja faltando em você. Todos esses exemplos que eu estou dando de história, de construir a narrativa, vocês precisam pensar no público de vocês, na dor que vocês solucionam, tratam, tá? O remédio que vocês têm para o seu público e na solução, na transformação que você vai gerar no seu público. Então, mostra domínio do assunto e que já ajuda pessoas, produz provas sociais ou resultados iniciais, tá? Qual é o resultado que você já está gerando na vida da sua audiência, na vida do seu público aí? O que não funciona? Quais são os espaços vazios, as lacunas que às vezes o público que está no nível 3 deixa? Falta de memorabilidade ou diferenciação clara. Não tem algo que traz esse sentimento de memória, aquilo que outras marcas têm. Por exemplo, quando a gente pensa em café, quando a gente pensa café gelado, por exemplo, qual é a marca que a gente lembra logo? Starbucks. Por quê? Construiu essa memorabilidade. As marcas hoje elas têm memória, por isso elas se tornam relevantes. Além do diferencial delas, elas criam memórias, elementos que tragam memórias, elementos que fazem a gente se lembrar do outro. Quais são os elementos, quais são os pontos de percepção da sua marca que faz a pessoa lembrar de você quando ouve aquele assunto? Como eu mencionei aqui a Natália Arcuri, eu acho que é a Natália Arcuri, sim. Como eu mencionei aqui a Natália,
do que ela fazia. Isso traz uma memória pra gente, marca a gente, porque são os elementos e os pontos de diferenciação que ela tem. Automaticamente, o que você tem de diferente vai fazer o seu público se lembrar de você, construir memória sobre aquilo que você é e como você faz aquilo que você está fazendo hoje, independente de qual área for. Você precisa ter elementos que construa uma memória. Ser memorável é isso, é você construir lembrança na mente do seu público sobre a sua marca. Você ainda é substituível por alguém mais chamativo no visual ou na linguagem. Então, o que não funciona? Para você que quer se tornar relevante, não tem como vocês hoje permitir que outras pessoas com uma marca com visual mais atraente ou uma marca que tem uma linguagem diferenciada permaneça onde vocês poderiam estar. Se vocês hoje querem ser relevantes, vocês precisam construir algo que chame a atenção do seu público de alguma forma, seja no visual da marca. E quando eu falo visual da marca, não é para a gente mexer no nosso visual pessoal. Claro que isso é muito importante, como eu falei. Se eu quero transmitir autoridade, eu preciso hoje entregar algo que faça a pessoa me perceber como autoridade. Se o meu visual não ajuda, como é que a pessoa vai me ver como uma mentora de posicionamento que entrega? Como que ela vai me ouvir? A imagem chega antes da minha fala. A forma como as pessoas me enxergam vai fazer com que elas olhem para mim e queiram me ouvir ou não. Se eu estiver de qualquer jeito, chinelinha havaiana, de qualquer jeito, isso não vai chamar a atenção delas para elas ouvirem a minha mensagem. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive, né? Não significa que quem hoje está bem vestido, com taça, blazer, batom vermelho, MacBook, iPhone, não significa que essas pessoas hoje, iPad, todos os AI da vida, essa pessoa tem uma mensagem forte e relevante. Mas isso ajuda muito para que as pessoas olhem para ela. E o que tem na sua marca de chamativo no visual ou na linguagem? São os posts que são diferentes? É o formato de conteúdo que você entrega? De novo, lembrando que não é você mexer na sua imagem, ficar loira, ficar morena, fazer algo radical, não. É você fazer o melhor com aquilo que você tem. Faça o melhor com aquilo que você tem. Melhore o seu conteúdo no feed, melhore sua entrega nos stories. Por que eu sou enjoadinha, detalhista nos meus stories? Porque é lá que as pessoas estão me acompanhando. E eu sei que o diferente chama atenção. O diferente vende. O diferente importa para as pessoas. O igual não chama atenção. Então, se você quer se tornar uma marca relevante, você precisa criar elementos que tragam memória. Eu já falei aqui, falo sempre da minha marca, tanto que eu utilizo esses elementos, é o café, gosto muito de café, gosto muito de compartilhar esses elementos que fazem parte da minha marca, a minha palavra, o meu devocional, os meus livros que eu compartilho. São elementos simples, mas que fazem parte do meu dia a dia. E isso traz essa memória, isso traz essa importância. Ah, vou lá ver o que a Kelane postou hoje, vou lá ver. Então, eu tenho pessoas que sentem falta desse compartilhamento. E sempre quando eu compartilho, elas me perguntam que livro é esse, que devocional é esse, falou comigo. São elementos simples, mas que fazem a minha marca ser importante para outras pessoas, tá? Então, quais são os problemas percebidos pelo público? O que é que o seu público está percebendo de problema em você dentro desse nível 3? Que você é reconhecida, ok, ela é boa no que faz, eu reconheço que ela é boa, mas tem alguém que faça melhor. Mas eu não quero o produto dela. Nesse momento eu quero o produto da outra, que tá mais famosinha, a outra tá mais ali no hype, tá mais em alta. Eu quero fazer parte da comunidade da outra. Você viu o que a menina lançou, você viu onde ela tá, você viu onde ela foi, aí eu quero ficar perto dela. Tá vendo como ser interessante interessa? A gente ser interessante faz o outro se interessar por nós. E quando a gente tem uma vida que não é interessante, ou quando a gente não compartilha algo que não é interessante, automaticamente também a gente passa a não ter tanto interesse, o outro não passa a ter tanto interesse em nós, né? E aí eles procuram pessoas que são mais interessantes. E isso que eu tô falando aqui, atenção, isso que eu tô falando aqui não tem nada a ver com
a gente gastar rios de dinheiro ou ser alguém que a gente não é. É porque a gente não consegue olhar pra gente como alguém interessante. Se você olhar para dentro, para sua história, se você olhar ao seu redor, você vai ver que você tem muita coisa interessante para compartilhar. Só que você não valoriza isso. E aí é onde você deixa de ser relevante para ser só conhecida. Experimenta compartilhar coisas da sua vida que você não está compartilhando, por você às vezes achar que não é interessante. Você vai ver como rapidamente você vai deixar de ser conhecida e vai se tornar relevante para algumas pessoas. Então, quais são os problemas que as pessoas percebem? Você é reconhecida, realmente ela é boa no que faz, mas você é indispensável, mas você não é indispensável. Então aqui, eu tô parando para analisar a frase. Então aqui, você passa a não ser a primeira escolha da mente do seu público. Esse é o problema que o seu público tem em relação a esse nível aqui, em relação à nossa marca. Quando nós estamos nesse nível, nós não somos a primeira escolha na mente dele. De novo, como eu falei, aqueles exemplos ali atrás, as pessoas procuram pessoas que são mais interessantes, pessoas que estão em movimentos diferentes, pessoas que estão onde elas gostariam de estar, fazendo coisas que elas gostariam de fazer. Pense em coisas que o seu público gostaria de estar vivendo e que você também pode até estar vivendo, mas você não compartilha. Pense nisso, ser interessante para o seu público. E aí, como sair desse nível, né? Você vai construir a autoridade memorável. O que é construir autoridade memorável? É construir elementos que tornem você lembrada, que faça você ser lembrada. Construir coisas, narrativas que faça você ser lembrada. Ter elementos dentro do seu negócio de diferenciação que faça você ser lembrada, faça você ser ouvida. Pode ser na sua forma de falar, na sua forma de se posicionar, pode ser na sua forma de se vestir, pode ser fazendo stories, sei lá, crie coisas diferentes. Pense, eu vou colocar uma mesa lá na minha sala, vou fazer meu home office, eu só vou gravar stories dentro do meu home office. Eu vou criar um estilo de comunicação, de conversa com o meu público diferente. O que você pode fazer? Eu vou trazer uma reflexão do dia, todo dia de manhã, sentado em tal lugar. Só que dentro do seu nicho, pensa nisso. Reflexão do dia para mães que querem fazer festa. Sei lá. Pare de pensar em gastar o seu dinheiro para agradar os seus parentes. Ou você já começa pensando ali em criar histórias. Você já fez festa pensando em agradar os parentes e no final do mês você ficou com o bolso vazio, endividada? Pois é. Então, olha só como tem várias coisas que a gente pode criar para construir uma autoridade memorável. Eu já penso em várias coisas aqui que a gente pode fazer. Criar ambientes, criar cenários com coisas que a gente já tem. Se você atende no estúdio, pega um cantinho do seu estúdio, pega um cafezinho, fica ali mexendo e fala as verdades. Verdades que ninguém gosta de ouvir, ou verdades que nenhuma nail design fala pra você, mas eu falo. Não chega atrasada porque isso atrapalha, sei lá, tipo coisas descontraídas, você pode criar a autoridade de forma memorável. E aí começa aquele movimento, gente fazendo aquilo que você tá fazendo, gostou da sua ideia, vai fazer também, entendeu? Mas você pode criar coisas originais. Fortalecer sua identidade, provas sociais e consistência estratégica. Não adianta vocês estarem presentes todos os dias batendo cartão, mas fazendo coisas aleatórias, fazendo coisas que não fazem sentido para o seu negócio, pegando ideias de outra marca, de outro nicho que não tem nada a ver com o seu negócio e jogando aqui no seu perfil. Isso é consistente? É. Mas está sendo estratégico? Não. Vai atrair o público qualificado? Na sorte, pode ser que sim, mas de forma pensada, não. Então, fortaleça sua identidade, a identidade da sua marca, o que ela representa, qual é o seu objetivo, qual é a sua mensagem central, fortaleça sua história dentro do seu negócio, traga provas sociais alinhado à sua identidade de marca, alinhado ao que você faz, alinhado à sua mensagem e traga consistência estratégica. E além de construir, claro, a autoridade memorável. O que você vai fazer na prática? Mostrar resultado de clientes ou case de sucesso. Qual é o antes e depois?
O que o seu cliente tinha de problema que ele conseguiu resolver em X tempo. Case de sucesso é você pegar a pessoa mais top do seu nicho, daquilo que você fez para ela, e você trouxe uma mudança total, ou no negócio, ou na vida, e ela alcançou o objetivo dela. Porque resultados você pode trazer, resultados fracionados, resultados pequenos, pequenos marcos ali, né? De pouco a pouco você está trazendo resultado para ela, mas o case de sucesso é fazer com que a pessoa alcance o objetivo total dela e você traga essa história dela para outras pessoas verem, tá? Você vai participar de eventos, parcerias ou colaborações estratégicas, participar de eventos do seu nicho, mostrar que você está em movimento, mostrar que você está em conexão ali, mostrar que você está se conectando com outras pessoas, parcerias estratégicas. Fulana, você tem um público que é interessante para o meu negócio. E eu tenho um público que é interessante para o seu negócio. O que a gente pode fazer para a gente trocar a figurinha ali, mesclar o nosso público, eu levar o meu para o seu, trazer o seu para o meu, uma live, um evento, um workshop, parceria estratégica. Empreendedoras da área, para a Ana Kelly que trabalha com as finanças, se una a pessoas da área emocional, porque dinheiro também tem muito a ver com questão emocional, pessoas que são consumistas. Então, automaticamente, pessoas que estão dentro do perfil de terapeuta, psicanalista, psicólogas, elas também podem trabalhar com você e vice-versa. O seu público que tem problema com dinheiro pode estar precisando de um atendimento terapêutico, de um atendimento emocional para ressignificar essa questão, essas crenças e tal. Colaborações estratégicas, tá? Criar elementos visuais e linguagem únicas que fixem a sua marca. Foi o que eu falei lá atrás, é o café, são os livros, são as roupas, elementos visuais, é o seu perfil, o seu feed, as cores que você usa na roupa, em tudo que você faz. Então, essas são as estratégias práticas que vai fazer com que você saia de relevante e se tornar, então, aí, referência e vá para o nível 4, que é o nível de referência. Ok, meninas? Então, essa foi mais uma aula aí, nível 3, que é o nível de relevante, tá bom?